Louvado seja Deus, programa Louvor e Adoração, mais uma vez transmitindo o recado de Deus para o seu elevo espiritual. Exaltado é o nome de Jesus. Nós vamos meditar em uma palavra no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, vamos abrir nossas Bíblias e louvar e adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos diante dos microfones para transmitir o recado de Deus para o seu elevo espiritual. Aleluia! Eu quero falar no dia de hoje do livro de Lucas, capítulo de número 24, o verso 49. Quero estar transmitindo o recado de Deus para o seu elevo espiritual. Todos vocês que nos acompanham, estão ao vivo, nosso abraço na paz do Senhor. Fátima França, Deus abençoe Moisés, sua família, em nome de Jesus. Eu vou estar transmitindo um recado de Deus. No dia de hoje já estou entrando com uma palavra para que você possa ser mais que vencedor e abençoado pelo poder do Espírito Santo. Programa Louvor e Adoração, programa que tem a honra e a alegria de transmitir o recado de Deus para o seu elevo espiritual. Quero saudar a todos os meus irmãos ouvintes da programação que estão ouvindo e assistindo o trabalho pelas ondas e pela transmissão do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar a saudação para o Maranhão, para o meu irmão amigo Benedito Dias Soares, para o pastor João também, na cidade do Maranhão ali. Eles estão fazendo a obra de Deus e a família sendo abençoada em nome de Jesus. Quero mandar a saudação para a irmã Divina Brandão, lá no Paraná também. Louvado seja Deus, o meu abraço, na paz bendita de Jesus. Meus queridos irmãos, com satisfação que nós estamos aqui para transmitir o recado de Deus e dizer que Jesus te ama, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Quero mandar a saudação para todos os meus ouvintes, todos os irmãos que estão a nos ouvir sempre a programação Louvor e Adoração, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Revestimento do poder. Quero falar sobre o poder de Deus. Lucas 24, 49. Diz a palavra: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Louvado seja Deus. Irmão Benedito, ao vivo, deixa aí o nome da cidade, aonde o Senhor está. Eu vou estar aqui transmitindo o recado de Deus e no final eu vou estar falando, agradecendo pelo nome da cidade aos irmãos que nos ouvem, estão ao vivo assistindo o programa Louvor e Adoração. Muito bem, amados irmãos, Jesus diz nas últimas instruções, Ele diz que e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Estaremos orando, meu querido irmão Benedito, pastor João, todos os irmãos que aí estão. Nosso abraço na paz do Senhor e o Espírito Santo abençoe em nome de Jesus. Revestimento do poder, o tema da mensagem de hoje. Esta passagem bíblica, o Senhor Jesus, após ressuscitar vitorioso, ordena aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Antes de sair de Jerusalém para evangelizar outras cidades, os discípulos de Jesus precisam do revestimento do poder do Espírito Santo para testificar da sua palavra. Nós
No dia de hoje, não é diferente. Antes de sairmos da igreja onde congregamos para levar o Evangelho a outros lugares, precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo. Aleluia! O irmão Benedito está em Tutóia, no Maranhão, com o pastor João Batista. Meu abraço, irmão Benedito. Meu abraço, irmão João Batista. Eu esqueço o nome da esposa do irmão João Batista, mas no decorrer das orações nós vamos estar aí em contato, irmão Benedito. Esteja sempre atento à voz do Espírito Santo, que ele vai te abençoar em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus, irmãos, que nós precisamos nos preparar, revestir, se preparar para sair na batalha, para o campo missionário. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, semieis testemunha tanto em Samaria como Judeia, Jerusalém e até os confins da terra. Mas para isso é preciso se preparar para o encontro, para estar atento à voz do Espírito Santo. E diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. A promessa é dada pelo Pai. A promessa foi dada pelo Pai, o nosso Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele vai confirmar a promessa de Deus. Que a promessa do Pai é esta, que Jesus se refere. Que promessa do Pai é esta que Jesus se refere? Está nos fazendo uma pergunta, irmãos. Aleluia, sem dúvida, é aquela promessa que dá efusão à glória do Espírito Santo, que o Pai já havia feito pela boca dos seus profetas. Ouça bem, pela boca do profeta Isaías, o Senhor já havia prometido, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Observe que ele faz essa promessa, a promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí, irmãos, meditando nesta palavra, revestimento de poder. Jesus, ele está mandando: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, de meu Pai. Louvado seja Deus. Pela boca do profeta Ezequiel, o Pai já havia feito esta promessa, dizendo: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Louvado seja Deus. Promessa. Mais uma promessa que vem na Bíblia, Ezequiel 36, 27. Examine aí, irmãos, a palavra de Deus e examine o que Deus está dizendo. Estou falando de revestimento de poder. Estou falando de revestimento. Eis que sobre vós envio o meu Espírito. Observe que Jesus diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Muito bem, amados irmãos, quero prosseguir nesta mensagem. Pela boca do profeta Joel, o Pai já havia feito esta promessa de derramar bem mais abrangente, dizendo: e há de ser que depois destes dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia, olha aí o mistério. E os vossos velhos terão sonhos. Os velhos terão sonhos. Aleluia. E os vossos jovens terão visões. Olha aí, irmãos, a promessa. Terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Deus falando
através da boca do profeta Joel. Louvado seja Deus. Joel capítulo 2, verso 28 e 29, nós encontramos esta palavra aonde Deus vai nos dizer que vai derramar do seu espírito, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, os filhos e as filhas profetizarão. Aleluia! Observe a palavra de Deus. Por que a necessidade de ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder? Eu pergunto, irmãos amados, qual personagem da Bíblia foi o maior ganhador de almas após o revestimento de poder? Observe que na Bíblia vai falar de um homem chamado Pedro. Pedro, ele estava no cenáculo orando, a hora nona, diz a palavra de Deus, e de repente um vento impetuoso encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Louvado seja o nome de Jesus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e começa a pregar a palavra de Deus e anunciar o reino de Deus. E naquele momento todos foram batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquela pregação a palavra de Deus nos afirma que o próprio Pedro ganhou quase 3.000 almas para o reino de Deus. Observe, meus irmãos, que quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ele leva 500 irmãos que vão ao monte chamado das Oliveiras. E quando ali Jesus dá as instruções, ele manda e ordena para os seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Pois bem, ali no cenáculo eles passam uma semana. Alguns, pela sua preocupação, a sua ocupação, deixa aquele lugar e volta para os seus afazeres. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando é batizado com o Espírito Santo, tinha quase 120 irmãos reunidos naquele lugar e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então precisa ser cheio do Espírito Santo. É necessário buscar o batismo com o Espírito Santo, a renovação com o Espírito Santo, ser cheio da unção para sair na promessa de Deus, levando a santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Então observe, meus amados irmãos, aqui no livro Deus faz promessa, e essa promessa vai se cumprir no dia de Pentecostes, revestimento de poder. A igreja precisa buscar o revestimento de poder para ganhar almas para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Outra passagem diz lá no verso 49. Jerusalém é um centro espiritual do mundo. Jerusalém é o centro espiritual do mundo. Não é Roma, nem o Vaticano. Todas as atenções do mundo judaico e cristão estão direcionadas para Jerusalém. Jerusalém é o centro das atenções. Jerusalém é o lugar aonde é o foco das nações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que em Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do grande rei. Louvado seja Deus. Que rei é este, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Jerusalém foi o lugar onde Jesus morreu e ressuscitou. Jerusalém é o lugar aonde Jesus morreu e ressuscitou. Jerusalém foi o lugar onde Jesus ascendeu aos céus e por ela mesmo que ele voltará em glória. Lá em Jerusalém ele voltará em glória, diz a palavra de Deus.
e por lá mesmo que ele voltará em glória. Louvado seja Deus! Jerusalém foi o lugar que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no Pentecostes. Jerusalém foi o lugar que Deus desceu no Pentecoste. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jerusalém é a cidade escolhida. Eronildo Alencar, Deus abençoe. Marcelo Augusto, Deus abençoe. Então vejam, meus irmãos, a palavra de Deus. Jerusalém foi o lugar que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no Pentecoste. Estou trazendo esta lição para mostrar que a igreja precisa ser revestida de poder, precisa buscar e receber o poder do Espírito Santo. É por isso que esse programa tem um nome santo, louvor e adoração. Por quê? Nós vamos adorar a Deus e vamos louvar o nome do Senhor. Quando findar na terra, continuará lá no céu o louvor e adoração para o nosso Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmão, diz que Jerusalém, e sentindo o sentido espiritual, Jerusalém representa o quartel-general onde adoramos e servimos a Deus, e a igreja em que congregamos, onde devemos esperar a promessa